De volta com o Hora Geral e nesse segundo bloco a gente vai conversar com meu amigo Sandro. Se você for na estiva ou lá na parede, fala assim, quem é o Sandro? Ninguém vai conhecer. Agora você fala assim, e o Cabeça? É esse. Tudo bem, Cabeça? Bom. Legal, eu falo assim com carinho porque o Cabeça, além de um amigo, eu sempre quando falo do Porto, eu me sinto à vontade, porque meu pai era portuário, meu pai era feitor e na última, antes de ele se aposentar, ele trabalhava aqui no 40, né? Então eu não conheço como Cabeça, mas cheguei a frequentar muito o Porto de Santos. Vou até colocar aqui um relato, Cabeça, muito rapidamente. A primeira vez que eu conheci um porão de um navio, meu amigo, eu não gosto de altura, eu fiz isso assim, ó. Eu olhei assim e voltei, falei, não acreditei. Era um graneleiro enorme, nossa, o tamanho do porão, né? E também foi difícil para conseguir entrar. Meu pai teve que falar com umas 3, 4 pessoas para mostrar para meu filho. Muitos não imaginam a dimensão, né, das embarcações. Porto cada vez maiores e mais. Nossa. Tanto de largura bombordo-boreste como de popa-proa, elas quase que dobraram de tamanho, né, com o passar do tempo. Por causa da evolução, né, e aí se a gente tiver um calado maior ainda, ou seja, uma profundidade maior, embarcações maiores vão poder entrar. Bom, eu fiz questão de convidar o meu amigo Cabeça, vou tratá-lo assim, como ele é conhecido, porque eu acredito que o sindicato da estiva, ou os trabalhadores, ou os estivadores, eles têm uma contribuição muito grande com o crescimento do maior porto da América Latina. Inicialmente, eu queria que você falasse qual a função, até para o telespectador que ainda já ouviu falar ou não conhece, qual é a principal atividade, Cabeça, do estivador? O que o estivador faz dentro do Porto de Santos? Então, Douglas, o estivador, ele trabalha somente a bordo das embarcações, né? Então, todo o trabalho de estivagem e desestivagem, embarque e descarga de mercadoria nos porões da embarcação e nos convéses é feito pelos estivadores. Hoje, quantos estivadores estão trabalhando no Porto de Santos, mais ou menos, aproximadamente? Então, registrados nós temos cerca de 3.200 trabalhadores e cadastrados cerca de 1.000 trabalhadores. Quando você fala registrados, são os associados. Do sindicato? Do sindicato. E também tem os avulsos? Da estiva. Da estiva. Isso, tanto avulso quanto vinculado. Nós temos cerca de, se for juntar tudo, cerca de 5.000 trabalhadores de estiva. Já chegou a ter quantos? Já tivemos mais de 10.000 aí. Então a coisa vem reduzindo, vem cada vez mais diminuindo a quantidade de trabalhador no porto. Durante o programa a gente vai conversar um pouco mais sobre a estiva, mas vamos trazer essa discussão atual. Vocês fizeram uma paralisação de 72 horas na semana passada. Qual o intuito dessa paralisação? Então, Douglas, nós temos aí, foram duas questões que são de extrema importância para o trabalhador portuário, foi uma greve de 6 horas que se iniciou às 7 horas da manhã e foi até às 13 de quarta-feira, se não me engano. Sim, dia 1º. Do dia 1º, que foi referente à Convenção Coletiva de Trabalho. A convenção não está tendo avanço nas negociações, o SOPESP vem retirando direitos dos trabalhadores dentro da convenção e não vem aceitando as reivindicações dos trabalhadores. Portanto, essa greve foi no Porto todo, onde teve adesão de 100%. Quando você fala SOPESP, o que significa? O SOPESP é o Sindicato dos Operadores e representa todos os operadores portuários do Porto de Santos. O que significa que todos esses operadores eles estão instalados no Porto de Santos, recebem as suas mercadorias no porto, e quem faz a manutenção, ou seja, a mão de obra para embarcar, desembarcar, me corrija, é o estivador? A bordo é a estiva. Sim. E a nossa convenção está expirada, e aí a gente quer fazer uma renovação para manter o direito dos trabalhadores, e o SOPESP vem empurrando a gente com a barriga também na colocação de alguns direitos que eles querem retirar. Quer dizer, direitos que já são adquiridos. Adquiridos. Mas o SOPESP acaba não colocando, não respeitando. Isso. Um exemplo é as excepcionalidades. A gente tem dentro da convenção anterior as excepcionalidades que faz com que os trabalhadores tenham o direito de dobra se eles não fizerem as 6 horas de trabalho contínua, produtiva. Então eles têm o direito de voltar ao posto de escalação e fazer mais uma dobra de 6 horas, mais um trabalho contínuo, completando 12 horas de trabalho no dia. Não sendo obrigado a esperar as 11 horas, Isso, né? Entendeu?
e aí eles não estão querendo renovar com essa condição. Você vê, o que eu entendo como jornalista da cabeça, e o telespectador vai entender, existe uma lei, um direito que já foi discutido com a categoria, mas o SOPESP, que eu posso dizer assim, que seria o sindicato patronal, né, o patrão, né, não está querendo respeitar. E como é que é esse diálogo do SOPESP? Hoje, se não me engano, acho que o presidente é o João Almeida, né? Isso, João de Almeida. João de Almeida. Que é da cidade, da ADM também. ADM, né? Como que é o diálogo entre os dois? Com eles, a gente teve uma reunião bem breve, assim, quando ele assumiu, e aí a mesa de negociação a gente vem mantendo com os advogados do SOPESP e com o seu Martins, que é superintendente lá, ou gerente, né? Eu acho que é o diretor, né? Diretor, né? Isso. O Martins é uma grande figura, eu conheço já ele há um bom tempo. Então o diálogo está sendo com ele. Isso. E o que ficou decidido depois dessa paralisação? Tipo, hoje, segunda-feira, avançou algo em prol positivamente para os estivadores? Então, até eu estive no sindicato já no dia de hoje, e até o momento que eu saí de lá não havia nenhuma resposta nem do SOPESP, nem da Câmara do Contânia referente à nossa greve. Nós estamos conversando com o diretor de comunicação do Sindicato dos Estivadores, o nosso amigo Cabeça. Cabeça, você sabe que eu fico pensando assim, na nossa região, eu me lembro, vamos tentar ver os dois lados, né? Eu me lembro quando a Prefeitura de Santos, eu acho que o prefeito não deveria tomar essa medida, mas quem sou eu? Né? Aumentou, parece que a alíquota do INSS, do ISS. De 3% para 5%, no momento de crise que o país está passando. Eu não vi nenhum tipo vamos supor, de protesto ou de indignação por parte dos operadores portuários. Eu, jornalista. Mas quando tem um direito adquirido do trabalhador, que é o responsável, inclusive, de manter a balança comercial, de manter a movimentação e de bater os recordes do porto, a gente vê que o sindicato não dá atenção às conquistas dos estivadores. Quem seria, nesse caso, o mediador para que vocês entrassem como um acordo, se é que vocês não estão pedindo nada mais do que aquilo que vocês já conquistaram? Então, eu acredito que dentro da cidade existem várias lideranças políticas que poderiam, nesse momento, estar se colocando para poder mostrar o lado do trabalhador e fazer com que as partes viessem para uma conciliação, para uma negociação que traga os direitos dos trabalhadores de volta e mantenha a mão de obra do avulso dentro dos terminais, porque é isso que eles estão querendo, exterminar o trabalhador avulso do Porto de Santos. Isso eles já vêm tentando há anos, não tem conseguido, e é o que a gente vem trazer o recado para a família estivadora, de que mesmo não tendo esse apoio político na cidade, o sindicato não vai abrir mão de manter essa mão de obra, manter o trabalhador avulso no Porto de Santos. Para que você explique melhor e o telespectador entenda. Então a ideia do SOPESP é justamente de não recrutar mais o estivador através que está cadastrado, e sim ter a mão de obra própria, é isso? Então, o que está acontecendo é que tem os terminais de containers no Porto de Santos, que tem uma decisão judicial que eles estão colocando embaixo do braço e não estão querendo negociar com os trabalhadores. Um deles é a Libra. Isso, a Libra, um terminal que a gente sabe que está irregular no está Porto de Santos. devendo muito para o governo federal. Justamente, arrendamento irregular, metido em corrupção. E um desses terminais é justamente ele, o qual nós fizemos questão de estarmos fazendo o nosso movimento em frente a esse terminal para mostrar para a sociedade, para a opinião pública, a sujeira que se encontra no porto, que está instalada no Porto de Santos. E parece também que, pelo que eu leio e converso com os estivadores, hoje as empresas que estão instaladas no porto, elas são obrigadas a ter 50% de sindicalizados, ou seja, de trabalhadores cadastrados, e 50% que pode ser de trabalhadores da empresa, é isso? Essa é a média? O nosso acordo de 2015, ele tinha a questão de ter 50% de trabalhadores avulsos e 50% de trabalhadores vinculados. Lembrando, Douglas, que esses trabalhadores são totalmente trabalhadores sindicalizados, registrados e cadastrados no OGMO.
entendeu? Que é o órgão gestor de mão de obra. Isso, a gente representa tanto o avulso quanto o vinculado, e nós ofertamos a condição de vinculados para o avulso. Ele opta se ele quer ficar avulso ou vinculado. O porquê de a gente sempre estar mantendo a questão da paridade? Porque em assembleia a categoria decidiu que o que vai trazer o conforto e a paridade e o equilíbrio social para a categoria é manter 50% avulso e 50% vinculado. Até porque a grande maioria vai ficar avulso ainda. Os terminais não vincularam nem 20% da categoria. Entendeu? Então a gente tem uma grande quantidade de trabalhadores na condição de avulso que diminuiu o trabalho ofertado para eles. Então eles rodiziam menos nesses terminais. Com isso cai a renda deles mensal também. O ganho do trabalhador. Cai cerca de 30%. Cara, nós estamos com imagem, inclusive, mostrando a movimentação de contêineres e tudo mais. Ou seja, é tão bonito quando você vê esse tipo de imagem, mas é bom o telespectador entender, e o Hora Geral tem essa responsabilidade, Sandro, de que isso não poderia acontecer se não tivesse o material humano, então, o homem, né? É bom até para ilustrar quando se vai as imagens para os comerciais dos recordes que são batidos exatamente. Ano a ano no Porto de Santos. Eles mostram o container, a ponte que embarca e descarrega os containers, trabalhando como se ele estivesse sozinho, né? Só que quando o navio atraca, são 9 trabalhadores que vão para bordo da embarcação, mais o contramestre que orienta esses trabalhadores a soltar todas as ferragens que prendem o container na estrutura do navio, destravar e destravar todas as castanhas para que esse container possa estar sendo removido do convés do navio e também do porão, né? São imagens belíssimas, mas quando eu volto a repetir, né, o fato de falar do trabalhador portuário, a gente não pode esquecer de 93, quando saiu a lei de modernização dos portos, e essa lei só ficou no papel, porque modernizou os operadores portuários, né, as empresas, mas não modernizou e não qualificou para acompanhar essa mudança o trabalhador portuário, que inclusive envolve principalmente o trabalhador da estiva. E com relação ao Martins, ele é diretor executivo, né? A produção acaba de me passar que ele é diretor executivo. Cabeça, e qual a atuação? Parece que o nosso presidente, ele está afastado, né, da presidência. Ele está descompatibilizado, né? Ele vai se candidatar a deputado federal. Então agora tá o companheiro Josué Sampaio, China, que está à frente. Eu, como diretor beneficente, também estou aí auxiliando companheiro. E diretor de comunicação aí, também, né? Estamos aí para fazer 2, 3 lugares aí. Tá certo. E olha, eu digo, não só pela amizade, são pessoas que trabalham pela categoria. Existem muitos sindicatos e muitas lideranças, né, que inclusive estão mais preocupadas em fazer, ver o lado de algum grupo. O Ney e toda a sua equipe, não é à toa que ele foi reeleito, eles têm uma luta muito grande para tentar preservar o trabalho da estiva. Eu me lembro da luta de vocês quando surgiu o órgão gestor de mão de obra, né, que acabou mudando a forma de escalação, que era centenária e que sempre deu certo. Passaram agora por agora não, alguns anos, né, uma escalação através do computador, né, ou seja, o pessoal na época achou, mas acabou concordando porque o sistema venceu. E agora é a preservação dos direitos. Inclusive o Ney, que você falou muito bem, que ele se desincompatibilizou do sindicato, ele não consegue ficar fora. Foi lá apoiar os trabalhadores nessa paralisação e parece que ele chegou a ser preso. Isso, como um trabalhador estivador que é, né? Lógico, se fez presente. E o que aconteceu nesse momento? Nós fomos em frente ao terminal da Libra, onde tivemos a denúncia de que havia a utilização de mão de obra irregular na nossa atividade a bordo. O que é mão de obra irregular? Pode só ser que eles estavam utilizando trabalhadores de terra a bordo da embarcação ou até mesmo estrangeiros. Não pode dentro da embarcação. De maneira alguma. A lei veda e só permite o trabalhador de estiva a bordo para fazer esses trabalhos. E aí o companheiro Josué, o China, adentrou ao terminal junto com alguns diretores e trabalhadores
para verificar a utilização desses trabalhadores e até mesmo conversar com os vinculados nossos que estavam dentro do terminal. Quando se depararam com o navio sem nenhum estivador e funcionando normalmente. Então eles foram para bordo do navio e aguardaram alguma autoridade que pudesse atuar o terminal pela utilização dessa mão de obra. E quando a gente pensa que não, chegou a federal para prender os trabalhadores que estavam tomando conta ali, para que ninguém fizesse o seu trabalho a bordo, já que estávamos de greve, né? Em outras palavras, esse é o relato, prenderam os trabalhadores que estavam lutando para manter, né, o seu local de trabalho. Se você fala para qualquer um, em qualquer outro país, fala, não, você está brincando. Eles poderiam estar protestando, eles poderiam estar paralisando, tipo, não quero nem saber, deixa para não. Eles estavam lá justamente para que seja respeitado o seu local de trabalho. Mas parece que logo o Ney foi libertado, tudo certo, né? A delegada lá atuou... Delegada do Porto, né? Isso. Ainda é a Marta Virgini? Eu não peguei o nome dela, mas eu acredito que seja ela ainda. É delegada do Porto. Então, ela foi declarado tudo em flagrante por invasão à área de atividade comercial. E tivemos que pagar a fiança dos trabalhadores para poderem ser liberados. Sim. E no mesmo dia, por cerca de 11 horas da noite, foram todos liberados. Cabeça, eu vou te falar uma coisa, falo publicamente. A gente tem, né, o Brasil tem 513 deputados federais. Eu, particularmente, nunca vou fazer política no meu programa, porque é um programa jornalístico. Mas você sabe que seria bom se o Ney conseguisse se eleger deputado federal? Por quê? Porque o Porto de Santos, amigos, é o principal porto da América Latina. Tem problemas traços, ou seja, inclusive de empresas que não investem na cidade, né? E não preservam o direito do trabalhador. Pelo contrário, leva o lucro e acaba levando para outras cidades, né? E com um representante como o Ney, por exemplo, eu acredito, eu posso estar errado, que essa discussão com relação ao Porto seria diferente. Por quê? Nós temos os deputados aqui eleitos federais. Beto Mansur. Eu vi o Beto Mansur só defender o embarque de carga viva, né? Não estou mentindo, isso é verdade. Você vê o Marcelo Squassoni. Pelo que eu vi, Marcelo Squassoni só quer indicar funcionário na Codesp. No mínimo é para fazer política. Pode ser que seja até competente para a área. Aí depois tem o Papa. Tem 3 deputados federais. A gente não vê os caras levantando a bandeira do trabalhador portuário e eles são da região. Isso aí eu fico assim, paralisado, né? Tem gente que fala assim, Douglas, não vale a pena criticar. Não estou criticando, eu sou um jornalista, um cidadão, estou entrevistando um líder sindical de um dos maiores sindicatos ligados ao porto do Brasil, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Estiva. Há quanto tempo existe o Sindicato dos Estivadores? A gente tem mais de 100 anos, né? Oficializado 86 anos. Olha só, então isso tem que ter um respeito. Mas antes teve a Associação dos Estivadores, vários outros nomes aí, mas pela a causa comunista na época, então ficou muito tempo como clandestino. E aí depois que veio se oficializar como sindicato. Então, nesse caso, pelo menos eu vejo que esses nossos representantes da Câmara Federal poderiam, eu sou assim, o cabeça, me desculpa, amigos, eu iria e faria uma interface. Eu sou deputado federal, falo assim, cadê o representante do SOPESP? Cadê o representante do sindicato? Vamos sentar à mesa. Eu quero mediar essa ação. O que está acontecendo no sindicato? O que está acontecendo no SOPESP? Eu, como um parlamentar, né? O parlamentar, ele representa o anseio da população. E o trabalhador, o estivador, também é a população. Eu faria isso. Ô Douglas, só para ilustrar melhor a questão lá da Câmara do Federal lá em Brasília, dos deputados, nós tivemos a MP 595 em 2012, onde tivemos que sentar gabinete por gabinete, explicar o que era o estivador, o que era o trabalho de estiva a bordo da embarcação, como era feito, para que serve, porque muitos nem sabiam o que era um estivador. Então foi um trabalho árduo para tentar explicar, para eles não votarem emendas que viessem prejudicar os trabalhadores. Quantos trabalhadores avulsos existiam no Brasil? Então foi... E tendo um deputado lá que tenha o conhecimento, então vai poder mostrar a realidade lá dentro. Falar o que realmente... Qual é a realidade do Porto, não só de Santos,
como do Brasil. Porque se você for buscar retrospectiva pelo Brasil, o extermínio que está tendo com a classe trabalhadora portuária avulsa é de assustar. Tem trabalhadores em Manaus que estão vendendo espetinho de churrasco, vendendo água no semáforo. E eles querem fazer o mesmo aqui em Santos. Eles querem instalar o caos na cidade de Santos, porque são milhares de famílias que dependem do porto. E o sindicato não vai deixar que isso aconteça aqui em Santos. Nós vamos lutar com todas as forças para manter esse mercado de trabalho para o trabalhador avulso. Olha, isso me incomoda tanto, Cabeça, mas mais uma vez o Hora Geral, que é transmitido pela TV Ilha do Sol, TV Polo de Cubatão, Vale das Artes em Peruíbe e também no facebook.com/Hora Geral. O nosso programa vai estar sempre com as câmeras e os microfones abertos para que a gente possa discutir esse tema. Inclusive o espaço também para o SOPESP. Só que eu quero que venha um representante aqui, o presidente, que ele venha aqui para ele poder explicar. O espaço é o mesmo. Eu nunca vou vetar nenhum espaço, entendeu? Mas a gente quer ouvir os dois lados. Por exemplo, a Denise Costeira, ela está na live, acompanhando o nosso programa no facebook.com/Hora Geral. E ela faz a seguinte pergunta. É só pergunta ou ela só está... Não, ela só está acompanhando na live. A gente vai continuar conversando com o Cabeça, que é o diretor de comunicação do Sindicato dos Estivadores. Eu vejo também que a imprensa, quero falar um pouco da onde eu milito, a imprensa também não dá o apoio devido aos trabalhadores do maior porto da América Latina. E, por exemplo, amigos, o Porto de Santos, 33% do que entra e sai no Brasil passam pelo Porto de Santos. Por isso a importância do nosso porto, o maior porto da América Latina. E quando eu falo da imprensa, aqui não vou citar nomes, o Cabeça vai falar de uma forma genérica, a imprensa ela tem que falar principalmente daquilo que acontece e é reflexo dentro da nossa região. Porque o que a gente às vezes vê, o presidente, o Ney da Estiva foi preso, tá vendo? Esses ainda sindicatos, mas não sabe, não questionam, não perguntam o porquê. E você, fiz questão de chamá-lo aqui no Hora Geral, para você explicar, ou seja, mesmo desincompatibilizado, ele poderia estar aí pedindo voto, ele foi lá para defender os trabalhadores. Isso é raro de um líder sindical, entendeu? Então, Douglas, tu deve ter acompanhado a questão do seu Martins e até do próprio Sim. Sérgio Aquino nas outras... Da federação, né? Das outras imprensa aí, das outras redes de televisão. Dos órgãos de imprensa, isso. E eles com uma tranquilidade, dizendo de decisão judicial, que em março de 2019... Só que é o seguinte, nenhuma decisão judicial impede de eles terem a dignidade de vir para uma mesa de negociação, dialogar, negociar e ver o que é melhor para o trabalhador e até mesmo para eles. Porque nós fizemos algo aqui essa semana que passou, que a categoria vinha há anos relutando por isso. Nós apresentamos uma proposta ao terminal de containers de valores fixo e equipe única. Hoje nós temos 2 equipes para fazer um trabalho a bordo da embarcação, que é uma equipe de conexo e uma equipe que ganha por produtividade. Nós fizemos uma equipe única que vai fazer todo esse trabalho e ganhando com valor fixo, que é o que eles pediam para a gente. Hoje eu vou trabalhar o ano todo, eu não vou saber quanto eu vou gastar com o avulso, porque ele ganha por produção. Aí vocês isso me traz prejuízo. Essa desculpa deles, SOPESP. Isso, e terminais de containers. Terminais. Aí o que nós fizemos? Montamos uma equipe única com redução de 2 trabalhadores e com valor fixo. Fechado, isso. Que aí eles têm um balanço anual, tem como tirar quanto vai ser o gasto com o trabalhador e poder tirar seus lucros, que são enormes, né? Mas a única resposta que nós obtivemos é que a nossa proposta era inviável. Porque não vieram e falaram, eu chego até aqui, apresenta para nós uma contraproposta, deixa eu levar para a categoria decidir. E não vir com uma decisão que no nosso ver, trabalhador, é uma decisão inconstitucional, porque ela me mata. Como é que uma decisão tem o poder de exterminar uma categoria? Para mim, e é um dos recursos que nós temos ainda em Brasília, que é uma rescisória em cima dessa decisão. Porque para a gente é uma decisão inconstitucional. Ela não pode definir a vida de uma categoria.
ela extermina uma categoria em 2019. Você sabe, por isso que é bom a gente ouvir os dois lados. Mais uma vez, se não me engano, o jornalista responsável do SOPESP é o Zeca Silvares. Nós estamos à disposição, Zeca, para que você possa, através da agenda do Hora Geral, trazer um representante do SOPESP, né, se possível o presidente, o João de Almeida, para que a gente possa ouvir os dois lados. E a gente fala do momento que tem mais de 13 milhões de desempregados, né? Ou seja, um momento que o Brasil precisa crescer, e vocês acabam até recuando um pouco para poder garantir o mercado de trabalho e corresponder às expectativas dos terminais e dos operadores portuários. Então, a visão que eu estou tendo ao ouvir um representante dos sindicatos trabalhadores é que vocês aceitaram uma situação mesmo perdendo, mas parece que o outro lado não correspondeu, né? E é o que a gente vem sempre fazendo há anos, né? Se você for ver, Douglas, como era um trabalho de estiva e com a modernização, reduzindo a quantidade de trabalhadores dentro dos ternos, reduzindo a oferta de trabalho também, naturalmente pela modernização, e a responsabilidade do sindicato é o quê? Tentar manter o máximo o mercado de trabalho. Então a gente vem analisando os fatos, a modernização, como a gente pode estar reduzindo de um lado, ajeitando de outro para manter uma condição digna para o trabalhador e sua família. É muito importante a gente ter, eu volto até frisar muito isso, a gente tem que manter esse mercado de trabalho pro avulso. Por quê? Cada ano o mercado fica mais exigente. E algo que está inserido na 12.815, que é o próprio Ogmo está profissionalizando o trabalhador que já existe no porto. Ele faz isso, Ogmo? Não faz. Nós estamos aí desde a 8.630, passamos para 12.815, e cadê a modernização e a profissionalização do trabalhador? Não existe. E quando tem, o terminal não faz questão de pegar o trabalhador que sobrevive do porto, ele pega de fora. Você está vendo? Então não dá condição do trabalhador manter a sua família, de dar dignidade social para sua família. O Cabeça, parece que o Querginaldo saiu, né, do Ogmo. Isso, agora o Everton, né? Evandro, que foi dos Granéis, ele assumiu. Nós não tivemos com ele ainda, mas pretendemos aí mandar um ofício lá, pedindo uma reunião com ele, para podermos estar passando a condição do trabalhador estivador, né, e apresentar a nossa diretoria para ele. Eu cheguei a entrevistar já algumas vezes o Querginaldo, uma pessoa inclusive solista, sempre falava muito bem, entendeu? Mas eu não sei por que ele saiu. Tem um novo, até a produção do Hora Geral já pode agendar aí uma data para que o novo presidente do Ogmo possa vir conversar com os nossos telespectadores. Eu fico muito preocupado com tudo isso, preocupado inclusive numa das frases que você falou, ou seja, que estão querendo acabar literalmente com a categoria dos estivadores. Eu acredito sim na globalização, no crescimento, na evolução, mas existem categorias que elas precisam estar preparadas, acompanhar essa modificação. Por isso que existe um Ogmo, por isso que existe um CENEP, por isso que existe os sindicatos, existem sindicatos fortes, sim, e que atuam para a manutenção do trabalho característica aqui da nossa região. Se a gente for aqui do lado, em Cubatão, você viu o que a Usiminas fez. A Usiminas está ganhando prêmio, mais prêmio, não sei que prêmio é esse, mas já mandou 4 mil pessoas embora. Sabe o que é 4 mil? Às vezes o telespectador não tem ninguém que trabalha na Cozipa e nem na Estiva. Mas já imaginou? 4 mil trabalhadores foram demitidos? E aí? Alguma coisa precisa ser feita. É aí que a gente carece de lideranças que sejam envolvidas literalmente, não na perpetuação desses empregos, mas representar muito bem essas categorias. Com certeza. E nós vamos estar aí, o recado que a gente quer deixar é esse. Vamos estar lutando, brigando, levando para as assembleias todas as questões referentes a essas negociações, e deixar bem claro para toda a família estivadora que a gente vai estar
lutando e brigando para manter esse mercado de trabalho, essa fatia do trabalhador avulso, que é importantíssima para a cidade e para a categoria. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral, né? O Sindicato dos Estivadores está aguardando, segundo informou o Cabeça, um retorno por parte do SOPESP para que eles sentem à mesa de negociação. Qualquer novidade, nós temos toda quarta-feira o quadro sindical e o Cabeça volta com informações aqui no Hora Geral. Meu amigo Cabeça, obrigado pela participação. Obrigado, tá? Douglas, pelo espaço, e Estamos assim aí. que você solicitar, estaremos aqui. Continua um pouco mais com a gente, conversamos com o diretor de comunicação do Sindicato dos Estivadores. E olha, me manda um abraço pro Ney. Tá? Um abraço pro Ney. Tranquilo. Ney, que é o presidente que ele se desincompatibilizou porque é candidato a deputado. Um abraço assim forte para você. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau.